Olá, seja muito bem-vindo a este programa de entrevistas. Hoje com uma entrevista em português do Brasil, uma entrevista para uma amiga que acompanho há vários anos, aliás, um casal que acompanho há vários anos e que me tornei de alguma forma sempre muito próximo e acompanhando também quer o crescimento deles enquanto profissionais, quer também o crescimento enquanto família. Tenho hoje o enorme prazer de estar aqui hoje com a Camila. Camila, muito obrigada por teres aceito o meu convite para participares aqui deste ciclo de entrevistas onde falamos com profissionais sobre a utilização eficaz do LinkedIn. Pedro, é um enorme prazer falar sobre LinkedIn, mas falar com você sobre LinkedIn duplica esse prazer. Então, te agradeço imensamente pelo convite. Realmente nos tornamos próximos também na vida real, na vida pessoal, vamos dizer assim, além dessa amizade aí que passa também pela vida profissional. Então, te agradeço muito o convite, viu? Que bom. Camila, eu hoje vou estar falando assim num mesclado, né? Eu acabo como a Camila sabe, e como muitas das pessoas que nos ouvem e que me ouvem sabem, tenho um enorme carinho pelo mundo também da lusofonia e, acima de tudo, também pelo povo brasileiro e, normalmente, tenho sempre uma leve tendência para abrasileirar meu português quando estou falando com outras pessoas do Brasil. Então, não fica muito estranho se hoje me estiver ouvindo de vez em quando falando desta forma. Camila, para quem não te conhece, gostava que pudesses apresentar dizendo quem és e o que fazes atualmente. Combinado. E eu adoro quando você abrasileira o seu português. Aliás, você fala muito bem o português do Brasil. Que bom. Bom, Pedro, hoje eu sou diretora da Heads, que é uma empresa de recrutamento executivo. Ela já existe desde 2013. Antes disso, eu era headhunter, foi quando eu conheci o meu marido e então sócio. E nós abrimos a Heads em 2013 e ela segue muito bem, obrigada. E no meio do caminho da Heads, eu me descobri com o LinkedIn, né? Eu já usava o LinkedIn como ferramenta de recrutamento para encontrar os profissionais, mas eu percebi uma demanda muito latente das pessoas quererem preencher o seu LinkedIn de maneira mais adequada, com um posicionamento mais estratégico. Isso desde lá em 2015. Foi quando eu comecei a ler um livro que inclusive está aqui, do Dan Sherman, não sei se você já leu. Um dos livros provavelmente que muitos dos brasileiros acabaram, digamos, de alguma maneira, referenciando como Bíblia. Eu diria que é talvez dos primeiros livros traduzidos em português aí no Brasil que acabou tendo esse feito de ser um abrir de mentes e de conhecimento sobre a rede LinkedIn. Exatamente como eu vejo esse livro, né? Abriu a nossa mente para as possibilidades, para a gente olhar para os campos de uma maneira mais estratégica. Então, eu li esse livro e eu comecei a escrever despretensiosamente no blog da Heads sobre os campos. Toda vez que eu li um capítulo, eu ia lá, colocava a minha opinião e, enfim, ajudava as pessoas, os nossos candidatos, a se posicionarem bem por lá. E, naturalmente, me entenderam como uma especialista e começaram a me contratar para fazer o perfil deles, pois tentavam sozinhos e não conseguiam. E desde então, tomei paixão pelo LinkedIn e ajudei muitas pessoas a se reposicionarem e também colhi bons frutos do meu bom posicionamento no LinkedIn, né? Então, eu sou fã incondicional. Já somos suspeitos, né, nessa componente até, né? Olha, você ainda se lembra quando entrou no LinkedIn, assim, de memória, assim, esses momentos, quem convidou você, se você acabou sendo logo uma early adopter, né? Ou seja, uma pessoa que chegou logo muito logo na altura, aliás, até porque o LinkedIn está fazendo 18 anos de vida, né? Esse ano, incrível, né?
Exatamente, incrível. Eu não sou tão early adopter, mas eu entrei em 2011, quando eu fui contratada pela Reis como headhunter, e aquilo ali virou minha ferramenta principal de recrutamento, né? A gente tinha um sistema que naquela época o sistema ele era mais importante do que o LinkedIn em termos de abastecimento de candidatos e currículos, mas com o tempo a gente começou a usar tanto o LinkedIn e ele tinha uma migração interessante. A gente já exportava o PDF, né? E já inseria no sistema como currículo. E a gente começou a usar mais o LinkedIn do que o próprio sistema. Então, desde 2011 que eu uso o LinkedIn, mas assim, Pedro, era completamente diferente do que a gente vê hoje, né? Era uma plataforma até pouco amigável, assim, eu diria. Eram campos frios, era um currículo de fato, só que você acessava pela internet. Acabou sendo assim meio que difícil nessa época também, né? Até porque, e também nessa época, o LinkedIn tinha um foco completo e totalmente orientado para o mundo do recrutamento, né? Hoje eu acredito, e você também, que ele ganhou outra expressividade também no campo profissional, né? Com certeza, com certeza. É nítida essa mudança de foco, de objetivo do LinkedIn, né? E como ele se tornou essa ferramenta não só de produção de conteúdo, como muitos falam, né? E a gente fala também, mas uma ferramenta, uma vitrine profissional, né? Um lugar para a gente posicionar a nossa marca, né? Sair dos sites pessoais para a gente se posicionar dentro do LinkedIn, que é uma ferramenta fantástica e pronta para isso. Olha, e claro que, para além desse momento, também lembra quando a gente se conheceu? Eu me lembro, já faz tempo, eu estava grávida. Tempo, né? Olha, faz tempo, aliás, 2016, estava vendo ali. 2016 que a gente se encontrou, né, em São Paulo, num evento promovido pela Malu, que acabou juntando muita gente, um evento super bacana, e que acabamos até, digamos, aí também conheci o Fernando também, que de alguma forma lembro lá nessa época, estava tentando lembrar os dias do evento, não sei se foi em junho na altura, ou até agosto, já não recordo, mas foi em 2016. Já passaram 5 anos, incrível, né? A gente vai comemorar aniversário de amizade esse ano. Exatamente, estamos comemorando também. Temos que marcar esse momento aí de aniversário, de mesaversário, né? Quase, né? Que é mais extenso aqui. É mais extenso. Olha, digamos, como é que você tem sentido essa evolução aqui do LinkedIn esses últimos anos? Quer em termos de plataforma, quer, claro, como a gente acabou falando, a forma como as pessoas também foram enxergando o LinkedIn, né? Como é que tem sentido, aliás, LinkedIn que há alguns anos atrás acabou sendo adquirido pela Microsoft. Você sentiu alguma diferença desses processos? Gostava que você comentasse um pouco essa análise que eu acabei lançando para você. Bacana, bacana. É gostoso a gente fazer esse tipo de análise, né, Pedro? Ver de onde veio, como está agora. Exatamente. Tentar também ter um pouquinho de gostinho do futuro, né? Tentar imaginar para onde vai. Sinto muita diferença. Eu acho que a palavra estratégico é uma palavra central, né? O LinkedIn se tornou estratégico para marcas pessoais, empresariais, né? Temos muitas empresas aprendendo também a se posicionar no LinkedIn, coisa que antes não fazia sentido, né? Como você falou, o foco era recrutamento. Então, muitos profissionais, pessoas físicas estavam no LinkedIn, inclusive tinha um certo tabu, né, Pedro? Quem estava no LinkedIn estava buscando emprego, e hoje a gente já vê um movimento das empresas querendo empoderar e posicionar os seus próprios colaboradores para que sejam embaixadores da marca, né? Essa mudança de visão das empresas, para mim, assim, para aplaudir de pé, porque de fato ajuda muito na construção dessa marca empregadora, né? Ajuda muito, inclusive, comercialmente as marcas, né? Enfim, os benefícios são inúmeros e eu adoro essa mudança de pensamento, então, das empresas para com seus funcionários no LinkedIn. Outra coisa muito bacana que aconteceu foi a oportunidade de pessoas aparecerem, não só os top voices, né? Claro, eles são um número reduzido, mas outras pessoas mesmo que ganham certa relevância pelo conteúdo bacana que posta, né? Pelo tipo de interação que gera, pelo que compartilha. E essas pessoas podem não ser famosas, mas elas estão ganhando com isso, né? Reconhecimento, reputação, mesmo que seja internamente na própria empresa, né?
né, passam a ser vistos como líderes melhores, ou funcionários melhores, não só os líderes que estão no LinkedIn, né? Tem muito estagiário bacana aí, fazendo coisa legal no LinkedIn. Então, eu acho que essa oportunidade das pessoas aparecerem, se mostrarem o que pensam, o que acreditam, né? Tudo isso tem muito valor, principalmente quando a gente está vivendo a era do recrutamento por fit cultural. Né? Não só competências técnicas são avaliadas hoje em dia, e aí você vê que o LinkedIn ele acompanha esse movimento. Quando o técnico era mais importante, o LinkedIn só tinha espaço para que isso fosse mostrado, né? Mas hoje não, como a gente dá valor para os valores, para propósito, para causas que as pessoas apoiam, como elas pensam, né? Enfim, tudo isso o LinkedIn acompanha também e dá espaço para que as pessoas mostrem. Então, gostaria de mencionar essas duas grandes mudanças, né, de posicionamento de marca pessoal profissional e também da presença estratégica das empresas no LinkedIn. Eu acho que são duas grandes mudanças excelentes. E que grandes mudanças, em alguns casos, né? A gente acaba ainda hoje vivendo em algumas delas alguma resistência a essa, digamos, alguma aversão ou até alguma, como eu costumo dizer, falar hoje de marca pessoal em ambiente corporativo, em alguns casos ainda é um pouco duro de entrar esse discurso, essa digamos, essa visão que hoje, felizmente, muitas empresas vão sentindo todos os benefícios desse contexto novo, obviamente. Camila, conta pra gente, que hábitos você tem aqui na rede? Que você mais ama fazer aqui na rede? Que tipo aliás, até compartilhando algumas das novidades que o LinkedIn integrou esse último ano, 2020, 2021. O que você hoje, como usuária também, hoje acaba, digamos, que ações você acaba fazendo aqui? Ótimo. Eu não sei se em Portugal vocês têm o ditado que tem aqui no Brasil: casa de ferreiro, espeto de pau. Temos, é igual. Ultimamente, Pedro, eu preciso confessar que minha casa está sendo de ferreiro e espeto de pau. Mas assim, no sentido de que eu entendo a importância de publicar, né, com frequência, da gente estar mais ativo na produção de conteúdo, até porque isso era uma coisa que eu sempre fazia. Eu tenho facilidade, bem naturalmente, e me deu muita coisa boa, né, de retorno quando eu estava mais ativa nesse sentido. Mas a vida, ela tem outros propósitos para a gente também. Camila, também é importante dizê-lo, né? Você, digamos, lá no passado, acabou gerando uma pegada que não desgruda, né? Ou seja, obviamente que hoje, embora você possa estar provavelmente menos ativa, mas há, de alguma maneira, hoje uma pegada que não desaparece assim do nada, né? Ou seja, a gente acaba beneficiando de tanto trabalho que a gente foi produzindo ao longo dos anos, né? E hoje ele vai compensando também, às vezes, essa menor atividade em alguns momentos, né? Não, na verdade, eu mudei o tipo de atividade. Eu já vou contar para vocês o que eu faço habitualmente aqui no LinkedIn, que continua me dando excelentes retornos, mas, assim, com certeza deixa pegadas, né? Eu tive uma época muito ativa de escrever artigos para o Pulse. E todos os dias eu entro aqui e tenho uma notificação de um artigo curtido, que é de 2016. Então, deixa pegadas, as pessoas me procuram ainda por isso. Olha, eu vi um artigo seu, eu queria te contratar para fazer perfil de LinkedIn. Então, realmente, ótimo, fiz um trabalho, fiz um esforço que valeu a pena, não foi jogado fora. Mas hoje, Pedro, eu estou numa estratégia de dar mais atenção individual para as pessoas que estão na minha rede, né? Então, por exemplo, toda semana eu deixo acumular os convites que eu recebo na semana, né? E aí, a hora que chega nos 200 convites, mesmo não estando ativa na rede, hein? Quando eu recebo uns 200 convites, eu começo a aceitar todo mundo e eu dou atenção para todo mundo. Eu mando mensagem de agradecimento, eu pergunto como estão, do que precisam e a gente gera essa troca. Então, eu não estou ativa publicamente, exposta ali no LinkedIn, mas nessa atenção mais individualizada, mais dentro do inbox, eu estou super ativa e é excelente. Inclusive, para mim, tem muito mais qualidade, né? Os laços que eu estou gerando ali estão sendo mais valiosos do que pessoas que às vezes nos aplaudem, gostam do conteúdo que a gente publica, mas não gera nenhuma conexão verdadeira, né? Então, esse é um dos meus grandes hábitos. E sem ser esse, uma coisa que eu faço também, não estando produzindo conteúdo,
eu estou comentando no conteúdo das pessoas, né? Então, eu tenho o hábito aí de vez em quando, procurar um conteúdo bacana, que tenha a ver com a minha área, de alguém que eu me identifique, fazer um big de um comentário, quase que se fosse um post também, busco referências fora, dou minha opinião, e isso também é muito bacana, me ajuda. Em seguida, eu já vou lá e adiciono essa pessoa, geralmente alguém de fora da minha rede, ou um top voice, ou alguém que está fazendo sucesso por ali, eu já adiciono, cumprimento pelo conteúdo, e eu vou criando proximidade dessa forma. Então, não estou parada. Nada disso, por amor de Deus. Todo mundo agora dizendo, pô, se ela está parada, então o que eu posso dizer de mim, né? Não, é verdade que todas essas ações, que muitas das vezes não são visíveis ao público, mas são tão importantes, e toda hora a gente acaba reforçando isso, todo esse trabalho de backstage, que não é visto, mas que é tão fundamental. Como você falou, hoje provavelmente os conteúdos são importantes, mas ter também a humildade e a capacidade de hoje também dar resposta aos conteúdos de outros utilizadores, prestigiando-os, elogiando-os muitas das vezes também, é também aqui um fator que hoje de maior importância, muitas das vezes, que uma publicação. Em muitos dos casos, desvio aquela preocupação sempre permanente. Camila, me ensina como fazer um post viral. E você diz, olha, eu vou ensinar você a fazer comentários virais, né? Ou seja, a gerar conversações, comunicações no inbox que podem, digamos, transformar em clientes, que podem gerar valor. E isso é algo que as pessoas, e por isso eu também muito feliz também de você compartilhar que hoje não é só o mundo dos conteúdos que estão, digamos, aqui. Olha, e com relação à sua relação com o celular e com você no LinkedIn, também é mais celular, ou no LinkedIn você acaba tendo uma atuação bem mais focada no seu computador? Totalmente computador. Eu mal pego o celular, mal uso o aplicativo. E como eu estou trabalhando de casa, né? Todos nós, acredito, grande parte de nós, o computador está sempre mais acessível. E como eu faço muita revisão de perfil, eu estou sempre dentro do LinkedIn o tempo todo, só fico trocando ali os logins, enfim. Então, eu prefiro muito mais o desktop, além dele ser fácil para mim, né? Assim, tá sempre em mãos aqui, próximo. Claro. Olha, queria que compartilhasse com a gente agora uma pergunta que normalmente tem sempre tem sempre alguma curiosidade, que é exatamente isso, ou seja, de você compartilhar com a gente, dentro de todo esse, digamos, tantos anos de experiência aqui no LinkedIn, provavelmente já vivenciou histórias curiosas, histórias de sucesso com você e com seus clientes, algumas até super rápidas, né? Provavelmente, então, em torno até desses momentos de avaliação de perfil. Opa, o profissional, em menos de um dia, ele me retornou dizendo que estava sendo chamado para recrutamento, para um processo, né? Ou até algumas histórias meio que assustadoras, né? Então, Camila, compartilhe com a gente aí 3 histórias que você lembra aí, assim, espontâneas, de algumas dessas 3 componentes, ou as 3 componentes. Esteja à vontade. É a sua cara esse tipo de pergunta, Pedro, sempre querendo tirar uma risada da gente, né? Exatamente, né? Nossa, com certeza são muitas histórias, difícil lembrar aqui agora, mas tem uma história recente de uma cliente que me contratou e ela estava em Belo Horizonte e ela queria se mudar para Ribeirão Preto. São 2 cidades aqui no Brasil, 8 horas de distância, uma de cada. E o noivo tinha recém mudado para Ribeirão Preto e ela queria desesperadamente vir para cá. E é uma história que envolve muita emoção, inclusive, né? Claro. Eu fiz a revisão de perfil dela, organizei tudo, ensinei as melhores táticas aqui para conseguir um novo emprego, que passa longe de se candidatar em vagas, né? Então, ensinei meia dúzia de truques ali para ela para conseguir isso logo. E em uma semana ela tinha conseguido. Então, não foi um dia, mas uma semana para mim já é assim um excelente resultado. E o mais gostoso é o contato que a gente criou depois disso, né, Pedro? E ela super grata, não a mim pela oportunidade também, né? E claro, é um trabalho que me deu muito gosto de fazer.
Exceção, talvez, nós acabamos, porque acabamos trabalhando com muita gente que está nesses processos, temos sempre histórias incríveis tive, aliás, nos últimos tempos, tive 2 histórias semelhantes e tive uma, talvez eu diria, das mais meteóricas que eu alguma vez tive também. Exatamente na mesma situação. Pô, eu tenho o meu namorado, está em Lisboa, ou seja, na capital, estamos 4 horas de distância. Eu queria mudar-me mas tenho aqui escritório de advogada, aqui na cidade, essa cidade distante. Me contaram que o LinkedIn poderia, eventualmente. Então, Camila, eu acabei dando algumas orientações para ela, assim, muito genéricas sobre o perfil, e disse para ela, olha, você agora tem aqui um campo de vagas, né? Nesse campo, e ela, então, como é que eu faço aqui para procurar? Então, olha, vamos buscar advogada. E apareceram 3 opções, 2 delas bem na cara dela, né? E ela, o que eu faço? Olha, você posso clicar? E ela, Pedro, pode, a gente estava presencial. Então eu cliquei na vaga e cliquei em 2 vagas. Disse, olha, fiz o processo. E assim, tão simples? Bom, agora você vai ter que dar uma caprichada no seu perfil, que as pessoas vão ver, tá bom? Bom, passado muito, eu acho que 1, 2 dias depois, Pedro, é normal que essa empresa me tenha contactado já? Olha, normal não é, mas... Me ligou, Pedro, estou nesse momento guardando a reunião com a diretoria. Estou eu e mais uma outra pessoa na ronda final de recrutamento. Eu te ligo depois. Pedro, o lugar é meu. E você fica assim, pô, meu Deus, que coisa incrível, né? E aquelas histórias que você quase não acredita, né? Tem algo de muito mágico, né? Em tocar a vida das pessoas, né? Assim, eu acho que é por isso que eu sou viciada no meu trabalho, sabe? É uma coisa que eu não consigo largar. E viciada exatamente nesses tipos de experiências, né? Olha, tive uma também recente, aí de outubro, talvez, que estava ensinando para a pessoa, olha, um dos pontos importantes aqui no LinkedIn é o compartilhamento de conteúdos, né? Pedro, mas eu não sei o que compartilhar. Olha, os conteúdos hoje podem permitir que você apareça para as pessoas que são relevantes para você. Ai, Pedro, mas eu tenho receio, eu não sei o que... Bom, tentei ultrapassar todos esses bloqueadores, né? E ela compartilhou um conteúdo na segunda-feira. Na terça-feira, ela me chama dizendo, Pedro, teve uma pessoa da minha rede que viu meu conteúdo e me está oferecendo uma oportunidade na empresa dela. Estão abrindo. Passado uma semana, Pedro, vou começar a trabalhar na empresa. Olha, não gosto de ter razão nesses campos. Não, Pedro, eu vou dizer, é emocionante mesmo. É impagável, eu costumo dizer, né? Esses tipos de feelings, de sensações são, digamos, não há nada que pague isso, né? A gente sentir aquele gostinho da pessoa compartilhando e a gente celebrando como se fosse nosso, né? Aquele momento de alegria, né? E isso, felizmente, que né, nesse nosso contexto dá muita alegria. Camila, tem alguma história assim meio que assustadora que você tenha vivido aqui, assim meio que estranha aqui no mundo? Olha, o LinkedIn também pode ser assustador, né? Claro, né? Pedro, uma vez eu recebi um contato por inbox, né? Já me mandou ali a mensagem junto com o convite. Não me lembro, deve ter sido um e-mail, na verdade, porque era grande, então não era mensagem só de convite, não. Pedro de Deus, falando que tinha um parente meu da Itália, morto, que era um tio meu, morto, que eu não sabia que ele era meu tio, alguma coisa do tipo, e que tinha deixado uma herança para mim, que era de não sei quantos milhões de reais, e era um tio que foi buscar, porque eu tenho o sobrenome Balbo e Donati, os dois são italianos, e ele buscou um nome, inventou um nome de um tal tio Balbo, da região e tal, específica da Itália. Pedro, eu fiquei enlouquecida com tamanha engenhosidade desse golpe, né? Eu sabia que não era, mas a pessoa foi atrás, buscou um nome, buscou um tudo.
Fui checar com a minha mãe só para garantir, né? Vai que de repente também por um milagre. De repente, né? Vai que eu digo não e realmente morreu o tal do tio, né? Mas não tinha tio morto coisa nenhuma. Mas são golpes, né, tradicionais. Assim, como eu também tenho, e você também seguramente, a gente acaba dizendo, olha, quando vem aqueles argumentos, Camila, você não acha que o LinkedIn está se facebookizando demasiado? Eu acabo dizendo, olha, a rede está ganhando cada vez maior expressão, há um número cada vez maior de pessoas. É natural. Todas as pessoas tenham a mesma, digamos, a mesma orientação quando estão aqui nesse espaço, né? E, naturalmente, algumas delas vêm com, digamos, maus hábitos de outros canais e acabam replicando também, né? Enfim, isso a gente acaba sentindo, embora, na verdade, o LinkedIn, ele tenha, todo ano ele está, não sei se você acompanha, eles acabam fazendo um chamado, a cada ano eles publicam 2 relatórios de transparência, onde eles falam muito dessas campanhas contra o spam, contra os esquemas e tudo isso, né? O que é legal, né? Ou seja, a rede se sente mais, as pessoas procuram que as pessoas se sintam mais seguras, né? Eu acho que o LinkedIn tem uma coisa que é muito legal, do capital humano mesmo, de pessoas estarem por trás do algoritmo, né? Então não é o algoritmo que é dono de tudo. Sim, ele otimiza pro bem muito. Pro mal, né? Pro bem e pro mal também, né? Exatamente. Mas pensando em segurança, pensando em qualidade do que vemos, né? Eu estava até numa sala do Clubhouse semana passada com o Bruno, que é do LinkedIn, e ele dizendo isso justamente. Então, o algoritmo, ele faz um primeiro filtro, né? Ele percebe ali algumas coisas, mas depois tem um olhar humano para evitar conteúdos de ódio, para evitar coisas inadequadas, né, na rede, que a gente não vê em outros lugares. Né? Então, eu acho que eles ficam muito em cima mesmo, isso é legal, né? Preza pela qualidade. Que eles vão conseguir buscar, né, passar na rede todos os esquemas e inadequações? Impossível. Eles inclusive até tentaram já criar alguns softwares exatamente para tentar, digamos, reduzir, por exemplo, através dos inbox, das caixas de mensagem, a utilização de algumas palavras acaba podendo ser sancionada com uma eliminação do conteúdo em função do tipo de palavras que são usadas nessas mensagens, né? Enfim, você sabe quais são essas palavras? Eu não sabia disso. Isso tem uma, digamos, acabou sendo compartilhado, eu já vi isso, ouvi isso e li isso, algures, a tentativa de alguma forma de criar um sistema que, enfim, nesse tipo de situações que pudesse limitar esse compartilhamento de mensagens e até de conteúdos. Agora, acredito que conteúdos de imagem, de vídeo, como você sabe, a gente pode trocar via LinkedIn, esses vídeo, imagem e voz, penso que não são traqueáveis, né? Não são, mas os conteúdos de palavras acabam podendo ser aqui e, de alguma maneira, essa linguagem ser logo, digamos, ou seja, nesse contexto que você recebeu, provavelmente ele eliminar a mensagem não permitindo o uso desse tipo de informação, né? Ou seja, acredito que o LinkedIn esteja, aliás, há várias tecnologias de inteligência artificial que o LinkedIn tem estado adquirindo, startups que buscam exatamente ajudar o LinkedIn nesse tipo de parâmetros, né? Então, vamos esperar que isso continue contribuindo para uma maior segurança na rede, né? E o LinkedIn vai fazendo isso, né? Ou seja, hoje, um profissional que cria um perfil no LinkedIn, se tiver 0 conexões, ele está muito limitado de operações, né? Exatamente para não permitir que ele consiga, digamos, como em outras plataformas, criar um perfil e, digamos, estragar, né? Estragar aqui as coisas, né? Olha, Camila, que recomendações, estamos caminhando para o final da nossa conversa, que recomendações e sugestões numa fase em que estamos também sentindo, como você já também compartilhou, um aumento significativo de participação, de acessos ao LinkedIn. Que recomendações você gostaria de oferecer à comunidade que nos está aqui ouvindo para uma boa gestão da sua presença no LinkedIn? Tem algumas componentes que eu muito adoraria ouvir suas notas interessantes, exatamente para esse público que está agora
mais antenado, mais envolvido aqui no LinkedIn e que gostaria agora de dizer, bom, o que é que eu posso, o que é que eu devo, que cuidados eu devo ter, que ações eu posso criar aqui no LinkedIn para me gerar o melhor retorno, né? Legal, Pedro. Você sabe que não tenho recomendações nunca ditas, né? Aquelas verdades que ninguém nunca disse, porque na verdade o básico não está sendo bem feito, né? Tem muita gente ainda que precisa fazer o básico para ter bons resultados ali. Então a pergunta que eu sempre faço é: se um recrutador entrar agora no seu perfil, você ganha ou perde uma oportunidade? Né? Então eu acho que a gente não pode desperdiçar a visita de ninguém. Quem entrou no nosso perfil tem que sair de lá com as respostas que busca. Se você não está buscando emprego, se você está buscando um cliente, o cliente tem que entrar no seu perfil e buscar as respostas que busca, né? Então fazer um bom trabalho de base no perfil, aproveitar esse espaço do sobre, que é tão mal utilizado ainda, né, Pedro? Para a gente contar a nossa história. Claro, nunca deixando de colocar as palavras-chave, de também ser esperto e estratégico, né? Só historinha também não ajuda a gente a nada. Eu acho que a gente tem que fazer ter um bom equilíbrio ali, né? Uma boa apresentação profissional com todas as palavras importantes e depois a história do porquê que você tomou as decisões que você tomou, como você chegou ali, sem heroísmo, sem, né, perfeição, sem contar aquelas histórias que são super distantes da realidade, que desconectam as pessoas da gente ao invés de conectar, né? Mas eu acho que um bom trabalho de base no LinkedIn, principalmente no sobre, é fundamental para não desperdiçar a visita, né? Eu não vou ficar falando de perfil, mas eu quero até passar para um outro tópico, que é justamente o que eu tenho feito e tenho tido muitos bons resultados, né? Que eu comentei com vocês agora há pouco, que é dar atenção individual para cada um que está na sua rede, né? Eu acho que a gente realmente, número não significa nada, qualidade é tudo. Então, antes de pensar em sair postando conteúdo, em criar uma programação disso, dá atenção para as pessoas na sua rede, entra nos perfis, visite os perfis, faça perguntas para as pessoas. Olha, vi que você fez tal curso em tal faculdade, você recomenda esse curso? Gostou? Fez sentido? Né? Olha, vi que você trabalhou em tal empresa, poxa, me conta dessa empresa, ou oferece alguma coisa, mas é muito mais no sentido da gente querer se conectar de verdade, né? E se a pessoa também não responde, nenhum problema tem da gente ir lá e desconectar daquela pessoa, né? Pra gente tentar cada vez mais ter gente ali que faz sentido pra gente. Então, eu daria essa dica imperdível. E para quem tem dificuldade de produzir conteúdo, que eu acho que é 90% das pessoas, que é o que eu vejo, pelo menos, né, nas minhas estatísticas próprias, by Camila, realmente, se você tem dificuldade de começar a criar conteúdo, vai quebrando essa barreira aos poucos, né? Comece comentando, né? O tal do comentário, ele é mágico. Comece comentando, vai devagar, comece com ótimo, legal, gostei, vai aumentando, vai colocando sua opinião, né? Busque por hashtags ali no campo de busca o seu assunto e vai se conectar com especialistas de outros lugares, né? Do mundo até, e vai conversar com essas pessoas via post, interagindo, comentando, até que você ganhe segurança suficiente ou tenha insights poderosos de assuntos, de temas, do que está pegando, do que estão falando e do que você pode acrescentar ali para aquilo, né? Então, eu acho que a gente tem que quebrar essa barreira devagar, sabe? Até para não ser um processo traumático, né? E que dure pouco, para que não seja um voo de galinha, para que você consiga fazer algo realmente consistente e duradouro. Comece pelos comentários e vá construindo isso aos poucos. Olha, eu gostei do voo de galinha. Eu tipicamente falo do cometa, né? Temos aqui os perfis cometa, né? Eles passam e eles não voltam a aterrar novamente, né? Só serão vistos 150 anos depois. Volta a passar na Terra, né? Eu adorei essa. Mas eu gostei também do seu voo galinha, também é bom, né? O cara tem, digamos, um voo curto, né? Digamos, e isso é depois também, como você falou, um trabalho de regularidade, né? Hoje, dificilmente, o cara também faz uma corrida de velocidade, né? Isso não é um sprint, né? Acaba sendo um trabalho hoje que tem a sua durabilidade para que ela possa, obviamente, gerar os resultados que as pessoas buscam. As pessoas, quando chegam aqui, têm que entender isso, né? Que há todo um processo evolutivo que vai ter o seu, digamos, o seu tempo de gestação para muitas vezes gerar um cliente, gerar uma oportunidade, gerar
Por que você acabou tendo que sorte você tem, né? Olha, essa sorte está disseminada já há mais tempo, né? Ou seja, aqueles micromomentos, esses micro curtidas, isso tudo somado acaba... o cliente fechou com você há 4 anos depois dessa conversa. Olha, tá vendo? Isso é um trabalho que você tem que entender que não... E hoje, não sei se você sente muito, as pessoas gostam muito de buscar receita rápida, buscar robozinho. Camila, você recomenda algum robô para a gente trabalhar aqui no LinkedIn? Para automatizar tudo, né? Para eu não... A gente diz, olha, isso não dá, tá? Desculpa para dizer, eu não subscrevo, não recomendo, né? Mas por conta disso que você falou. Nós estamos vivendo uma era da pressa, né, Pedro? E assim, pega as referências erradas, é isso que eu sinto muito, né? A gente vê aqueles 2, 3 que fizeram um post viral na primeira publicação, assim como a cliente lá a senhora que você contou o exemplo, e a gente acha que se não acontecer daquela forma com a gente, não tá certo e aquilo não é sucesso, né? Mas eles representam o quê? 0,001% das pessoas, né? Enfim, chutando aqui um número, mas Sim. É muito pouco, elas não devem ser as nossas referências, não é isso que a gente tem que mirar, né? A consistência, ela requer paciência, nem todos nós temos essa paciência, né? A resiliência de tentar de novo, e um dia eu postei, ninguém curtiu, ninguém nem viu, no outro dia foram 10, aí depois foi 0 de novo, aí de repente veio 100, e altos e baixos também, né? Uma coisa que... Não é normal, né? Não é normal esse processo. A gente notar que realmente a gente não vai fazer uma linha reta e ascendente, né? Não é essa a trajetória, né? Tem momentos que você vai estar menos inspirado, tem momentos que você vai errar o horário da postagem, que você vai falar de um assunto que não tá rolando, e tá tudo bem. Mas é isso, se a gente tem certeza do nosso objetivo ali na rede, do que a gente quer compartilhar, de quem a gente quer atingir, do bem que a gente quer fazer, porque tem muito disso também, né? Falar da gente no LinkedIn não cola. Nem no LinkedIn, nem em muitos outros lugares. Eu acho que só no Instagram, que é a mídia feita para isso, para a gente falar da gente. O LinkedIn é para falar do outro, para a gente oferecer alguma coisa, oferecer ajuda, dar orientação, enfim, compartilhar coisas que vão fazer bem para o outro. Né? E se essa intenção verdadeira for de dentro, a gente não vai se importar tanto com likes, curtidas, comentários, a gente vai ter um pouquinho mais de paciência facilmente. Exatamente. Olha, estamos chegando no final. Como é que as pessoas que estão ouvindo agora podem conhecer um pouco mais sobre você, sobre o vosso projeto? Que links você queria, que ligações você quer compartilhar, que eu possa também adicionar aqui no programa, para que as pessoas possam também estar, digamos, lendo um pouco mais e acompanhando melhor também o vosso trabalho, o teu trabalho em particular. Muito obrigada. No meu perfil de LinkedIn, com certeza, tenho ali os artigos escritos, e apesar de serem um pouco antigos, né, estão lá e super atuais, a maioria deles. Os que ficam muito atualizados eu tiro, mas quando o conteúdo ainda está valendo, eu deixo lá. Então tem muito artigo sobre carreira, sobre como buscar emprego, sobre LinkedIn especificamente, então tem bastante coisa bacana por lá. Recentemente eu criei um Instagram, @minuto.linkedin, que eu prometo que eu vou investir mais nele. Ai, Pedro, preciso produzir mais conteúdo. Olha lá, a casa de ferreiro. Mas, enfim, no Minuto.LinkedIn, e aí vem novidades por lá também. Eu acabei de lançar um curso, também está na Eduz, depois eu passo o link para vocês, com foco realmente para quem está buscando emprego, tá? Esse é um curso beabá, sem enrolação, vamos lá, para quem quer buscar emprego. E é isso, acho que LinkedIn, Instagram... Perfeito. Então, vou ficar só aguardando aí o link do programa aí para adicionar, e passa logo e a gente coloca também essas informações. Bom, Camila, muito agradecido aqui por esse nosso papo super legal. Assim que esteve a assistir, espero que tenha gostado desta conversa aqui à volta do LinkedIn e à volta também da experiência da Camila, que compartilhou e partilhou connosco muitas das suas experiências, das suas vivências na rede, que de alguma forma também sirvam aqui de exemplo e de inspiração para uma melhor participação na rede. Agradecer a todos, continuem de alguma forma antenados e atentos a outras entrevistas
de profissionais portugueses, brasileiros, de outras nacionalidades também que vão aqui procurando, e procuro também com estas entrevistas trazer profissionais que estão no terreno, profissionais que trabalham em vários domínios, para de alguma maneira com eles podermos também aqui partilhar algumas das suas boas práticas. Fiquem bem, até mais, até uma nova oportunidade. Uma vez mais, Camila, muito obrigada por teres participado aqui neste nosso momentozinho aqui de partilha intimista. Eu que agradeço o convite mais uma vez, obrigada por todos que nos ouviram aí, e espero que tenham entendido o meu português do Brasil. Perfeito. Contem comigo também. Pedro, mais uma vez, super gratidão para você. Que bom.